Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre demografia, que quer dizer o estudo da população. Esse termo demografia que deriva do grego, que quer dizer estudo da população, onde demo significa pessoas e grafia significa o estudo, logo estudo da população. Bom, eu sou Ivandro Gonçalves. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Vou pedir para você já deixar aquele like aí no vídeo. Esse vídeo será bastante interessante. Creio que será bastante útil para você que se prepara aí para o vestibular e também para o Enem, já que esse tema é bastante cobrado aí no Enem e nos vestibulares. Bom, fica comigo até o final. Eu acredito que você não vai se arrepender. Tudo bem? Bom, é o seguinte. E para falar sobre demografia, nós vamos começar falando aí sobre país populoso. O que vem a ser um país populoso? Bom, país populoso é aquele país que contém uma população absoluta bastante numerosa. E o que vem a ser a população absoluta? Corresponde ao número de habitantes total aí de um país ou região. Outro termo que compõe aí a população de um país é a população relativa. O que vem a ser? Bom, população relativa ou densidade demográfica corresponde ao número de habitantes por quilômetro quadrado aí de um país ou região. E país povoado? O que vem a ser um país povoado? País povoado é exatamente aquele país que contém aí uma população relativa bastante alta, ou seja, muitas pessoas aí ocupando um quilômetro quadrado. Bom, de acordo com o IBGE, a nossa população relativa, a nossa que eu digo aqui do Brasil, correspondia aí em 2014 aproximadamente 80 pessoas por quilômetro quadrado. Ainda de acordo com esse mesmo IBGE, que quer dizer é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que o Brasil em 2014 éramos mais de 202 milhões de habitantes, mas de acordo com a última divulgação, agora no último dia 30, já passamos de 207 milhões de habitantes. Quer dizer que nos últimos anos nossa população cresceu. Outro fato a ser estudado, um outro termo, é o crescimento vegetativo. O que vem a ser o crescimento vegetativo? É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O resultado da diferença dessas duas taxas corresponderá aí ao crescimento vegetativo ou natural de um país. Bom, e como eu falei com você a respeito do crescimento natural ou vegetativo e natural, que envolve aí as duas taxas, a de natalidade e a de mortalidade, agora vamos falar sobre essas duas taxas. O que vem a ser taxa de natalidade? Corresponde ao número de pessoas que nascem, num país. Bom, taxa de mortalidade corresponde aí ao número de óbitos de um país. Bom, ainda temos a taxa de mortalidade infantil, que corresponde ao número de óbitos de crianças de 0 até 1 ano, ou seja, no seu primeiro ano de vida. Bom, e por que é importante conhecer essas taxas? Bom, através desse estudo dessas taxas aí é que o governo vai traçar políticas públicas para combater a mortalidade infantil e também traçar metas para atuar aí junto ao controle da natalidade e também o controle da mortalidade, ok? Temos ainda a taxa de fecundidade. O que vem a ser? Bom, taxa de fecundidade corresponde ao número de filhos que uma mulher pode vir a ter no seu período de reprodução, que por convenção varia entre 15 anos a 50 anos. Bom galera, mas não é só dessas taxas aí que uma população de um país é composta. Bom, por exemplo, temos aí diversos países pelo mundo passando por problemas quanto à sua população. Países vendo a sua população diminuir consideravelmente. E outros países aí vendo a sua população assustadoramente crescer aí de uma forma vertiginosa. Bom, o que isso quer dizer? Através dos estudos da pirâmide etária de um país, nós conseguimos determinar se esse país ele tem um bom IDH, se ele não tem um bom IDH, ok? E podemos analisar também através das pirâmides etárias o controle de natalidade. Será que existe o controle da mortalidade? É possível verificar também se esse país terá no futuro aí problemas com o número de aposentados, terá problemas aí com a questão da mão de obra. Bom,
Devemos observar aí o caso, por exemplo, do Canadá, que recentemente vem aí implantando uma política de imigração por conta da falta de mão de obra naquele país, ok? Bom, no nosso caso aqui, o Brasil, o governo Temer recentemente tentou aí emplacar nas suas políticas a questão da previdência, ou seja, de acordo com a população brasileira, nós temos aí um número bastante grande de idosos e em 2050 mais ou menos a nossa população ela será equivalente à população da França hoje, ou seja, nós teremos aí um grande número de idosos. E o reflexo disso é possível notar nos problemas referente à previdência, já que uma população com bastante número de idosos requer aí maiores cuidados, inclusive com o pagamento dessas aposentadorias, ok? Bom, vejamos aí alguns exemplos das pirâmides etárias. Vamos ver aqui as pirâmides etárias aqui da Nigéria e vamos ver a pirâmide etária de Portugal e França, ok? Bom, como é que eu faço o estudo de uma pirâmide etária? Começando que toda a pirâmide etária, seja aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, onde quer que você vá, é feita a leitura de uma pirâmide etária, que é nada mais que um gráfico da seguinte forma: a sua base sempre vai representar a população jovem, o seu meio ou o corpo dessa pirâmide vai representar aí a população adulta, né? Restando aí ao topo da pirâmide a representatividade da população idosa. Bom, cada país tem a sua pirâmide e tem assim as suas características. Bom, por exemplo, a pirâmide da Nigéria. Essa pirâmide da Nigéria, ela apresenta a sua base bastante larga. Aí podemos ver que tem aproximadamente 50 milhões de crianças de 0 a 4 anos. Mas também podemos ver que nem todas essas pessoas chegaram ou chegarão, por exemplo, à sua fase idosa, já que no topo da pirâmide podemos ver aí que o número de idosos é bastante pequeno, ou seja, irrelevante quando comparamos o número de idosos ao número de pessoas que nasceram. E o que isso nos mostra? Nos mostra que o IDH deste país é baixo. E como que a gente sabe que é baixo, Evandro? Você vai me perguntar. E aí eu te respondo, meu querido, é o seguinte: basta nós vermos que, 50 milhões de crianças nasceram, né? E, olha só o número de idosos acima de 65 anos, 70 anos. O que acontece? Menos de 5 milhões aí aproximadamente chegaram à fase idosa. Isso nos leva a crer que esse país ele não tem uma política de controle da mortalidade, não tem políticas públicas voltadas aí para o controle da natalidade. Bom, logo o seu IDH é baixo. E o que é o IDH, você pode me perguntar, caso você não se recorde. IDH, essas 3 letras significam o Índice do Desenvolvimento Humano. E isso leva em consideração 3 itens: a escolaridade ou a educação, a renda e a expectativa de vida. Se em um país você tem uma pirâmide etária com a base enorme, significa que nós não temos controle de natalidade. Se nessa mesma pirâmide desse mesmo país nós temos aí um topo da pirâmide bastante fininho, quer dizer que pouquíssimas pessoas estão chegando à fase idosa da sua vida. Logo podemos concluir, galera, que é o seguinte: não temos aí nesse país políticas voltadas para o controle de mortalidade. Não temos aí acesso à saúde, não temos acesso à educação e renda. Porque essas 3 coisas, esses 3 itens, faz aí com que a vida do cidadão ela tenha aí um sobressalto, o cidadão viva mais. Se vai viver mais, é porque teve uma condição melhor de vida. Com renda, educação e com a expectativa de vida alta, mais pessoas chegariam aí à fase idosa. Bom, vejamos aqui o caso da pirâmide do Portugal, por exemplo. Veja só a base da pirâmide. Veja quantas pessoas nasceram. E olha o tanto de pessoas idosas. Olha aqui o meio da pirâmide. Repare aí quantas pessoas chegaram à fase adulta.
Bom, essa pirâmide você consegue ver que ela representa aí um país rico ou desenvolvido pelo fato do seguinte: você verifica que tem o controle da natalidade, onde nós não temos aí um número exagerado de nascimentos de crianças de 0 a 4 anos. E você percebe que é de um país rico porque nós temos aí um elevado número de idosos no topo da pirâmide. Bom, um país rico, desenvolvido, vai apresentar para nós uma pirâmide etária de um modelo praticamente achatado, né? Um modelo mais compacto, onde a sua base será pequena e o topo será mais avantajado com relação a essa base. E teremos aí o meio da pirâmide, o corpo da pirâmide etária, bastante vamos chamar assim, avantajado, bastante dilatado, com um número de pessoas, digamos que exagerado, pelo fato de que eles têm aí um IDH alto, têm o controle de natalidade, têm o controle de mortalidade, ou seja, acesso à saúde, pessoas vivem mais. Ok? Bom, e como seria aí a pirâmide etária de um país como o Brasil, por exemplo? O Brasil é conhecido como um país emergente, né? Fazendo parte aí do bloco dos BRICS. Ok, galera? Então é o seguinte, esse país ele vai apresentar uma pirâmide etária mediana, vamos dizer assim, né? Uma transição demográfica ocorre de uma forma aí onde o número de nascimentos não é exagerado, mas também ele ainda não chegou a ser como de um país rico, desenvolvido. Ou seja, lá em 2010 nasciam cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente esse número já caiu aí para aproximadamente 7 milhões de pessoas, ou seja, teve uma queda aí considerável. Bom, o que isso nos leva a crer? Que mais pessoas estão tendo acesso aí a meios contraceptivos, mais pessoas estão tendo acesso à saúde, mais pessoas estão tendo acesso aí à educação, a questão aí do planejamento familiar, a questão dos meios dos métodos contraceptivos e etc. Bom, o que isso nos leva a crer? Que essa população ela está tendo acesso à saúde, está tendo acesso à informação, e isso vai fazendo que aos poucos essa população venha ficar mais envelhecida. Já podemos dizer hoje que o Brasil é um país com a população envelhecida. Bom, será que isso aí é bom, galera? De certa forma sim, porque mostra que nós avançamos com relação aí à educação, com relação à saúde e etc. Porém, isso representa aí um problema quando nós observamos o caso das aposentadorias. Há uma projeção que em 2050 aproximadamente nós teremos uma população, a população seja parecida com a população de um país rico. Basta saber se nós seremos ricos, ou seja, uma nação rica, né? Com maior desenvolvimento, com uma postura de um país rico, desenvolvido, como é a França hoje. Bom, e nesse vídeo nós falamos aí sobre a dinâmica da população, no caso aí mundial e também da brasileira. Espero que você tenha gostado desse vídeo, então eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, beleza? Tchau, fiquem todos com Deus, fui!